Introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. A ação fisiológica de indivíduo a indivíduo, com ou sem contato, é um fato incontestável. Esta ação não pode se exercer, evidentemente, senão por um agente intermediário, do qual o nosso corpo é o reservatório, os nossos olhos e os nossos dedos os principais órgãos de emissão e de direção. Esse agente invisível, necessariamente, é um fluido. Qual é sua natureza, sua essência? Quais são suas propriedades íntimas? É um fluido especial ou bem uma modificação da eletricidade ou de algum outro fluido conhecido? É o que se designava há pouco sob o nome de fluido nervoso? Não é antes o que designamos hoje sob o nome de fluido cósmico quando está esparramado na atmosfera e de fluido perispiritual quando é individualizado? Essa questão, de resto, é secundária. O fluido perispiritual é imponderável como a luz, a eletricidade e o calor. É invisível para nós no estado normal e não se revela senão pelos seus efeitos, mas torna-se visível no estado de sonambulismo lúcido e mesmo no estado de vigília para as pessoas dotadas de dupla vista. No estado de emissão, ele se apresenta sob a forma de faíscas luminosas, bastante semelhantes à luz elétrica difusa no vazio. É a isso, de resto, que se limita a sua analogia com este último fluido, porque não produz, ao menos ostensivamente, nenhum dos fenômenos físicos que conhecemos. No estado ordinário, apresenta cores diversas segundo os indivíduos de onde emana, ora de um vermelho fraco, ora azulado ou acinzentado, como uma bruma leve. Ou mais das vezes espalha sobre os corpos vizinhos uma nuvem amarelada, mais ou menos pronunciada. As narrações dos sonâmbulos e dos videntes são idênticas sobre essa questão. Aliás, teremos ocasião de voltar ao assunto falando das qualidades impressas ao fluido para o motivo de pô-lo em movimento e para o adiantamento do indivíduo que o emite. Nenhum corpo lhe constitui obstáculo. Penetra-os e os atravessa todos. Até o presente não se conhece nenhum que seja capaz de isolá-lo. Só a vontade pode estender-lhe ou restringir-lhe a ação. A vontade, com efeito, é o seu mais poderoso princípio. Pela vontade, dirigem-se-lhe os eflúvios através do espaço ou os acumula a seu contento sobre um ponto dado, ou saturam-se certos objetos, ou bem são retirados dos lugares onde são superabundantes. Digamos de passagem que é sobre esse princípio que está fundada a força magnética. Parece, enfim, ser o veículo da visão psíquica, como o fluido luminoso é o veículo da visão ordinária. O fluido cósmico, se bem que emanando de uma fonte universal, se individualiza, por assim dizer, em cada ser e adquire propriedades características que permite distingui-lo entre todos. A própria morte não apaga esses caracteres de individualização que persistem muitos anos depois da cessação da vida, assim como podemos disso nos convencer. Cada um de nós tem, pois, seu fluido próprio que o envolve e o segue em todos os seus movimentos, como a atmosfera segue cada planeta. A extensão da irradiação dessas atmosferas individuais é muito variável. Num estado de repouso absoluto do espírito, essa irradiação pode estar circunscrita num limite de alguns passos, mas sob o domínio da vontade pode alcançar distâncias infinitas. A vontade parece dilatar o fluido, como o calor dilata o gás. As diferentes atmosferas particulares se encontram, se cruzam, misturam-se sem jamais se confundirem, absolutamente como as ondas sonoras que permanecem distintas apesar da multidão de sons que agitam o ar simultaneamente.
Pode-se, pois, dizer que cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica cuja extensão está em razão da força e da vontade, como cada ponto vibrante é o centro de uma onda sonora cuja extensão está em razão da força da vibração. A vontade é a causa propulsora do fluido, como o choque é a causa vibrante do ar e propulsora das ondas sonoras. Das qualidades particulares de cada fluido resulta, entre eles, uma espécie de harmonia ou de desacordo, uma tendência a se unir ou a se evitar, uma atração ou uma repulsão, em uma palavra, as simpatias ou as antipatias que se experimentam, frequentemente, sem causas determinantes conhecidas. Se estamos na esfera de atividade de um indivíduo, a sua presença nos é, algumas vezes, revelada pela impressão agradável ou desagradável que sentimos de seu fluido. Se estamos no meio de pessoas das quais não partilhamos os sentimentos, das quais os fluidos não se harmonizam com o nosso, uma reação penosa nos oprime, e ali nos encontramos como uma nota dissonante num concerto. Se vários indivíduos estão, ao contrário, reunidos numa comunidade de objetivos e de intenções, os sentimentos de cada um se exaltam em proporção mesmo da massa das forças reagentes. Quem não conhece a força de arrebatamento que domina as aglomerações onde há homogeneidade de pensamentos e de vontades? Não se poderia imaginar a quanta influência estamos assim submetidos com o nosso desconhecimento. Essas influências ocultas não podem ser a causa determinante de certos pensamentos. Desses pensamentos que nos são comuns no mesmo instante com certas pessoas. Desses vagos pressentimentos que nos fazem dizer: há qualquer coisa no ar que prenuncia tal ou tal acontecimento? Enfim, certas sensações indefiníveis de bem-estar ou de mal-estar moral, de alegria ou de tristeza, não seriam de nenhum modo o efeito da reação do meio fluídico no qual estamos, dos eflúvios simpáticos ou antipáticos que recebemos e que nos envolvem como as emanações de um corpo perfumado? Não saberíamos nos pronunciar afirmativamente sobre essas questões de maneira absoluta, mas é forçoso convir pelo menos que a teoria do fluido cósmico, individualizado em cada ser sob o nome de fluido perispiritual, abre um campo todo novo para a solução de uma multidão de problemas até aqui inexplicáveis. Cada um, em seu movimento de translação, carrega, pois, consigo a sua atmosfera fluídica, como o caracol carrega a sua concha. Mas esse fluido deixa os traços de sua passagem, deixa como uma esteira luminosa, inacessível aos nossos sentidos no estado de vigília, mas que serve aos sonâmbulos, aos videntes e aos espíritos desencarnados para reconstruírem os fatos realizados e analisar o móvel que os fez executar. Toda ação física ou moral, patente ou oculta, de um ser sobre si mesmo ou sobre um outro, supõe, de um lado, uma força atuante, de outro, uma sensibilidade passiva. Em todas as coisas, duas forças iguais se neutralizam e a fraqueza cede à força. Ora, não sendo todos os homens dotados da mesma energia fluídica, dito de outro modo, não tendo o fluido perispiritual em todos a mesma força ativa, isto nos explica por que, em uns, essa força é quase irresistível, ao passo que é nula em outros. Porque certas pessoas são muito acessíveis à sua ação, ao passo que outras lhes são refratárias. Essa superioridade e essa inferioridade relativas, evidentemente, dependem do organismo. Mas estar-se-ia em erro crendo-se que elas estão em razão da força ou da fraqueza física.
A experiência prova que os homens mais robustos, algumas vezes, sofrem as influências fluídicas mais facilmente do que os outros de uma constituição muito mais delicada, ao passo que se encontra frequentemente, nestes últimos, uma força que a sua frágil aparência não poderia fazer supor. Essa diversidade no modo de ação pode se explicar de várias maneiras. A força fluídica aplicada à ação recíproca dos homens uns sobre os outros, quer dizer, no magnetismo, pode depender, primeiro, da soma de fluido que cada um possui. Segundo, da natureza intrínseca do fluido de cada um, abstração feita da quantidade. Terceiro, do grau de energia da força impulsora, talvez mesmo dessas três causas reunidas. Na primeira hipótese, aquele que tem mais fluido dá-lo-ia àquele que o tem menos, mais do que dele receberia. Haveria, nesse caso, analogia perfeita com a permuta de calor que fazem entre eles dois corpos que se colocam em equilíbrio de temperatura. Qualquer que seja a causa dessa diferença, podemos nos dar conta do efeito que ela produz, supondo três pessoas das quais nos representaremos a força por três números: 10, 5 e 1. O 10 agirá sobre o 5 e sobre o 1, mas mais energicamente sobre o 1 do que sobre o 5. O 5 agirá sobre o 1, mas será impotente sobre o 10. Enfim, o 1 não agirá nem sobre um nem sobre o outro. Tal seria a razão pela qual certas pessoas são sensíveis à ação de tal magnetizador e insensíveis à ação de tal outro. Pode-se ainda, até um certo ponto, explicar esse fenômeno reportando-nos as considerações precedentes. Dissemos com efeito que os fluidos individuais são simpáticos ou antipáticos, uns em relação aos outros. Ora, não poderia se dar que a ação recíproca de dois indivíduos estivesse em razão da simpatia dos fluidos, quer dizer, de sua tendência a se confundir por uma espécie de harmonia como as ondas sonoras produzidas pelos corpos vibrantes? É indubitável que essa harmonia ou simpatia dos fluidos é uma condição, ainda que não absolutamente indispensável, ao menos muito preponderante, e que, quando há desacordo ou simpatia, a ação não pode ser senão fraca ou mesmo nula. Esse sistema nos explica bem as condições prévias da ação, mas não nos diz de que lado está a força, e tudo admitindo, somos forçados a recorrer à nossa primeira suposição. De resto, que o fenômeno haja ocorrido por uma ou por outra dessas causas, isso não tem nenhuma consequência. O fato existe, é o essencial. Os da luz se explicam, igualmente, pela teoria da emissão e das ondulações, os da eletricidade pelos fluidos positivo e negativo, vítreo e resinoso. Num próximo estudo, apoiando-nos sobre as considerações que precedem, procuraremos estabelecer o que entendemos pela fotografia e a telegrafia do pensamento. Fotografia e telegrafia do pensamento. A fotografia e a telegrafia do pensamento são questões até aqui apenas afloradas. Como todas aquelas que não dizem respeito às leis que, por essência, devem ser universalmente manifestadas, foram relegadas a segundo plano, se bem que a sua importância seja capital e que os elementos de estudo que elas encerram sejam chamados a esclarecer muitos problemas até aqui permanecidos sem solução. Quando um artista de talento executa um quadro, a obra magistral a qual consagra todo o gênio que adquiriu progressivamente, nele estabelece primeiro as grandes massas, de maneira a ser compreendido, desde o esboço, todo o partido que dele espera tirar.
não é senão depois de ter elaborado minuciosamente o seu plano geral que ele procede à execução dos detalhes. E se bem que este trabalho deva ser tratado com mais cuidado, talvez, do que o esboço, seria, entretanto, impossível se este último não o precedesse. Ocorre o mesmo no Espiritismo. As leis fundamentais, os princípios gerais, cujas raízes existem no espírito de todo ser criado, deveram ser elaboradas desde a origem. Todas as outras questões, quaisquer que elas sejam, dependem das primeiras. É a razão que dele faz, durante um certo tempo, negligenciar o estudo direto. Com efeito, não se pode, logicamente, falar de fotografia e de telegrafia do pensamento antes de ter demonstrado a existência da alma que manobra os elementos fluídicos e a dos fluidos que permitem estabelecer relações entre duas almas distintas. Hoje ainda quase que não estamos suficientemente esclarecidos para a elaboração definitiva desses imensos problemas. Contudo, algumas considerações de natureza a preparar um estudo mais completo, certamente aqui não estarão deslocadas. Estando o homem limitado em seus pensamentos e em suas aspirações, os seus horizontes estando limitados, há de lhe ser preciso, necessariamente, concretizar e etiquetar todas as coisas para delas guardar uma lembrança apreciável e basear sobre os dados adquiridos os seus estudos futuros. As primeiras noções do conhecimento lhe vieram pelo sentido da visão. Foi a imagem de um objeto que lhe ensinou que o objeto existia. Conhecendo vários objetos, tirando deduções de impressões diferentes que eles produziam sobre o seu ser íntimo, deles fixou a quintessência em sua inteligência pelo fenômeno da memória. Ora, o que é a memória senão uma espécie de álbum mais ou menos volumoso que se folheia para se encontrar as ideias apagadas e retraçar os acontecimentos desaparecidos. Esse álbum tem marcas nos lugares notáveis. Lembra-se imediatamente de certos fatos. É necessário folhear muito tempo para certos outros. A memória é como um livro, aquele do qual se leem certas passagens, presentes essas passagens facilmente aos olhos. As folhas virgens, ou raramente percorridas, devem ser viradas uma a uma para retraçar um fato no qual pouco se deteve. Quando o espírito encarnado se lembra, a sua memória lhe apresenta, de alguma sorte, a fotografia do fato que ele procura. Em geral, os encarnados que o cercam nada veem. O álbum está num lugar inacessível à sua visão, mas os espíritos veem e folheiam conosco. Em certas circunstâncias, eles podem mesmo, de propósito, ajudar a nossa procura ou perturbá-la. O que se produz do encarnado para o espírito ocorre igualmente do espírito ao vidente. Quando se evoca a lembrança de certos fatos na existência de um espírito, a fotografia desses fatos se apresenta a ele, e o vidente, cuja situação espiritual é análoga à do espírito livre, vê como ele e vê mesmo em certas circunstâncias o que o espírito não vê por si mesmo. Do mesmo modo que um desencarnado pode folhear na memória de um encarnado, sem que este disso tenha consciência, e lembrar-lhe os fatos esquecidos há muito tempo. Quanto aos pensamentos abstratos, por isso mesmo que eles existem, tomam um corpo para impressionar o cérebro. Devem agir naturalmente sobre ele, burilarem-se de alguma sorte. Nesse caso ainda, como no primeiro, a semelhança entre os fatos que existem na Terra e no espaço parece perfeita. O fenômeno da fotografia do pensamento, tendo já sido o objeto de algumas reflexões na revista, para maior clareza,
reproduziremos algumas passagens do artigo onde esse assunto foi tratado e que completamos em novas notas. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Carregam o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que há nos fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais, o pensamento, criando imagens fluídicas, se reflete no envoltório perispiritual como numa chapa de vidro, ou ainda como essas imagens de objetos terrestres que se refletem no vapor do ar. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. Que um homem, por exemplo, tenha a ideia de matar um outro, por impassível que seja o seu corpo material, o seu corpo fluídico é colocado em ação pelo pensamento, do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que desejou realizar. O seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se pinta como num quadro, tal como está em seu espírito. É assim que os movimentos mais secretos da alma repercutem no seu envoltório fluídico, que uma alma pode ler numa outra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível para os olhos do corpo. Os olhos do corpo veem as impressões interiores que se refletem sobre os traços do rosto, a cólera, a alegria, a tristeza. Mas a alma vê sobre os traços da alma os pensamentos que não se traduzem por fora. Contudo, se vendo a intenção, a alma pode pressentir o cumprimento de um ato que lhe será a consequência. Não pode, entretanto, determinar o momento em que ocorrerá, porque circunstâncias ulteriores poderão modificar os planos suspensos e mudar as disposições. Ela não pode ver o que ainda não está no pensamento. O que ela vê é a preocupação do momento ou habitual do indivíduo, seus desejos, seus projetos, suas intenções boas ou más. Daí os erros nas previsões de certos videntes. Quando um acontecimento está subordinado ao livre-arbítrio de um homem, eles não podem senão pressentir segundo o pensamento que veem, mas não afirmarem que ocorrerá de tal maneira e em tal momento. A maior ou menor exatidão nas previsões depende, além disso, da extensão e da clareza da visão psíquica. Em certos indivíduos, espíritos ou encarnados, é limitada a um ponto ou difusa, ao passo que em outros ela é clara e abarca o conjunto dos pensamentos e das vontades que devem concorrer para a realização de um fato. Mas, acima de tudo, há sempre a vontade superior que pode, em sua sabedoria, permitir uma revelação ou impedi-la. Neste último caso, um véu impenetrável é lançado sobre a visão psíquica, mas perspicaz. Vede em A Gênese, o capítulo da presciência. A teoria das criações fluídicas e, por consequência, da fotografia do pensamento é uma conquista do espiritismo moderno e pode ser, doravante, considerada como adquirida em princípio, salvo as aplicações de detalhes que serão o resultado da observação. Esse fenômeno é, incontestavelmente, a fonte das visões fantásticas e deve desempenhar um grande papel em certos sonhos. Quem é aquele que sabe sobre a Terra de qual maneira se produziram os primeiros meios de comunicação do pensamento? Como foram inventados ou antes encontrados? Porque não se inventa nada, tudo existe no estado latente. Cabe aos homens procurarem os meios de pôr a trabalhar as forças que a natureza lhe oferece. Quem sabe o tempo que foi necessário para se servir da palavra de um modo completamente inteligível?
O primeiro que soltou um grito inarticulado tinha bem uma certa consciência do que queria expressar, mas aqueles aos quais se dirigia, primeiramente não lhe compreenderam nada. Não foi senão por uma longa sequência de tempo que existiram as palavras convencionais, depois frases curtas, depois, enfim, discursos inteiros. Quantos milhares de anos não foram necessários para chegar-se ao ponto em que a humanidade se encontra hoje? Cada progresso no mundo da comunicação, de relação entre os homens, foi constantemente marcado por uma melhoria no estado social dos seres. À medida que as relações de indivíduo para indivíduo se tornam mais estreitas, mais regulares, sente-se a necessidade de um novo modo de linguagem mais rápido, mas capaz de pôr os homens em relação instantânea e universalmente uns com os outros. Porque o que ocorreu no mundo físico pela telegrafia elétrica não ocorreria no mundo moral, de encarnado a encarnado, pela telegrafia humana? Porque as relações ocultas que unem mais ou menos conscientemente os pensamentos dos homens e dos espíritos pela telegrafia espiritual não se generalizariam entre os homens de maneira consciente. A telegrafia humana, certamente, eis com que provocar o sorriso daqueles que se recusam a admitir tudo o que não cai sob os seus sentidos materiais. Mas que importam as zombarias dos presunçosos? Todas as suas negações não impedirão as leis naturais de seguirem o seu curso e de encontrarem novas aplicações à medida que a inteligência humana estiver em condições de sentir-lhes os efeitos. O homem tem uma ação direta sobre as coisas como sobre as pessoas que o cercam. Frequentemente, uma pessoa de quem se faz pouco caso exerce uma influência decisiva sobre outras que têm uma reputação muito superior. Isso se prende a que, sobre a terra, vêem sempre mais máscaras do que rosto, e que os olhos ali estão obscurecidos pela vaidade, interesse pessoal e todas as más paixões. A experiência demonstra que se pode agir sobre o espírito dos homens com o seu desconhecimento. Um pensamento superior, fortemente pensado, para me servir dessa expressão, pode, pois, segundo sua força e sua elevação, atingir mais perto ou mais longe homens que não têm nenhuma consciência da maneira pela qual ele lhe chega. Do mesmo modo que, frequentemente, aquele que o emite não tem consciência do efeito produzido por essa emissão. Aí está um jogo constante das inteligências humanas e de sua ação recíprocas, umas sobre as outras. Juntai a isso a ação daquelas que estão desencarnadas e calculai, se o puderdes, o poder incalculável dessa força composta de tantas forças reunidas. Se se pudesse duvidar do mecanismo imenso que o pensamento põe em jogo e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a um outro grupo e, enfim, da ação universal dos pensamentos dos homens uns sobre os outros, o homem ficaria deslumbrado. Sentir-se-ia aniquilado diante dessa infinidade de detalhes, diante dessas redes inumeráveis ligadas entre si por uma poderosa vontade e agindo harmonicamente para alcançar um objetivo único, o progresso universal. Pela telegrafia do pensamento, apreciará em todo o seu valor a lei da solidariedade, refletindo que não há um pensamento, seja criminoso, seja virtuoso ou outro qualquer, que não tenha uma ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos e sobre cada um dentre eles. E se o egoísmo lhe fizesse desconhecer as consequências para outro de um pensamento perverso que lhe fosse pessoal, seria levado, por esse mesmo egoísmo, a bem pensar para aumentar o nível moral geral, pensando nas consequências sobre si mesmo de um mau pensamento nos outros.
são outra coisa senão uma consequência da telegrafia humana do pensamento, esses choques misteriosos que nos previnem da alegria ou do sofrimento num ser querido distante de nós. Não é por um fenômeno do mesmo gênero que devemos os sentimentos de simpatia ou de repulsa que nos arrastam para certos espíritos e nos afastam de outros. Certamente, aí está um campo imenso para o estudo e a observação, mas do qual não podemos perceber ainda senão o conjunto. O estudo dos detalhes será a consequência de um conhecimento mais completo das leis que regem a ação dos fluidos uns sobre os outros.